Olá, estudantes do primeiro ano. Vamos dar sequência aos nossos estudos com a revisão. Vamos lá, a revisão da aula 11.2 e em seguida a correção das atividades. Espero que vocês estejam atentos. Estamos então abordando aí sobre a arte romana, já no período medieval. E vocês precisam aí estar atentos, porque como eu já falei, não é fácil estudar essa arte, né? A história da arte, são muitos detalhes, muitas características, porém vocês precisam conhecer para poder acompanhar aí as mudanças dos estilos que vêm ocorrendo aí nas transformações sociais, né? Ao longo da sociedade, muitas coisas vêm mudando e a arte acompanha essas mudanças. Então vamos lá, vamos dar início à revisão, aula 11.2, Arte no período medieval, parte 1. Vamos estudar mais ainda nesse período. E abordamos sobre a arte romana. E já fazemos essa pergunta inicial. É imitação da arte grega? Nós observamos, né, que sim, que os gregos, como eles exploravam muito a cultura, invadiam muitas cidades, somente romana, então eles se apropriaram da cultura grega, né? Na verdade, os romanos invadiam cidades, várias cidades ali próximas a Roma, mas mais distantes também, então eles se apropriavam da cultura. Então a estética grega foi fundamental para inspirar os romanos, né? Tiveram inspiração, mas na verdade eles copiavam mesmo. Então por isso que eles se apropriavam das características, tanto das pinturas, que eram feitas em murais, inspirada nos mitos gregos, as esculturas romanas também tinham toques naturalistas, com rostos e trajes, com movimentos. Aliás, eles até aperfeiçoaram as técnicas de movimento nas esculturas. E os mosaicos também eram uma técnica decorativa, de paredes, né, de murais. Então, nós observamos que tanto na técnica da escultura, né, das estátuas, que eram representação geralmente, né, de pessoas importantes, do imperador ou pessoas importantes na sociedade romana, e também desenvolviam muita ornamentação de prédios, principalmente os prédios públicos, né? Então eles utilizavam da pintura em mosaico. Falamos da arte medieval, que é uma arte didática, porque os artistas não tinham liberdade, porém eles desenvolviam, né, faziam trabalhos, pinturas, esculturas, também as grandes construções das igrejas, dos templos, era a pedido da igreja. Então, nesse período da Idade Média, o Império Romano era caracterizado pela queda do Império Romano, né, que ocorreu lá em 476, depois de Cristo. Sofreu, então, influência dos gregos, dos romanos, persas e árabes. A soberania da igreja também interferiu nas artes, na arquitetura, na política, cultura, filosofia e guerras. E o estilo também, no período medieval, é a arte cristã, do estilo bizantino, que era rigidamente controlada pelo clero, que estabelecia padrões, ou seja, os artistas não tinham expressão, liberdade de expressão, eles tinham que produzir sempre com a temática cristã. Então, sempre faziam imagens de Cristo, Maria e os apóstolos, que esse padrão prevaleceu até o século XV, no período medieval. Muito bem, então, o estilo bizantino tirava então a liberdade do artista e ele tinha que seguir o padrão, que era a posição do corpo, as proporções, as cores usadas, tudo isso tinha o objetivo de evangelizar. Então, sempre havia uma forma de expressar, né, de representar, como até as cores, era a sugestão ali do clero, a posição do corpo das pessoas, né, dos santos, não era da liberdade do artista. E o objetivo era evangelizar. Muito bem, então vamos para a atividade, hora da atividade de sala. Vamos lá, então, corrigir as atividades? Espero que vocês tenham feito. Vamos lá?
Muito bem, no momento de tirar dúvida, estudante, no momento dessas atividades, é interessante que vocês façam para exercitar, rever os conceitos, também já ir exercitando aí modelos de questões do Enem, certo? Porém, eu deixo aberto para vocês aí combinarem com o professor da sala, que acompanham vocês na sala, sobre fazer as atividades práticas entre umas ou outras. Vocês podem fazer a atividade lá prática e deixar os exercícios, mas nunca é demais estudar, né? Então, vocês podem resolver todas as atividades que vocês conseguirem. Então, vamos lá? Vamos para a tela. Questão 1. Vou direto à leitura. Tem várias questões, então eu vou correr um pouquinho. A arte romana e medieval conecta-se com a religião, pois reverencia as esculturas que representavam os deuses. No que se refere à arte romana e medieval, está correto. Então, nós temos aqui 4 asserções e vocês precisam identificar quais estão corretas em relação à arte romana e medieval. Vão excluindo as improváveis. Então, vamos lá. O culto aos deuses levou à construção de templos? Sim. A soberania da igreja interfere nas artes, na arquitetura, na política, na cultura e na filosofia? Sim. As obras faziam referência apenas na vida social? Então, sempre quando há palavras como apenas, somente, pode induzir ao erro, viu? Então, fiquem atentos. Os vitrais das igrejas, né, que são as janelas das igrejas, traziam cenas bíblicas, pois era a forma didática de evangelizar? Então, essa questão não está difícil, estão corretas 1, 2 e 4. 1, 2 e 4. Então, não, né? As obras não faziam interferência apenas na vida social, mas na política, na cultura, na filosofia, na religião. Muito bem, questão 2, questão 1, letra C. Questão 2. Assinale a alternativa que corresponde à arte romana. Então, vocês vão buscar lembrar o que vocês aprenderam sobre a arte romana. Nós sabemos que eles imitaram a arte grega, arte de outras sociedades em que eles se apropriavam. Então, eles imitavam então, aquela arte, aquela cultura. Eles foram excelentes, também escultores, pintores, mas excelentes nas construções arquitetônicas, né? Então, são várias características. Vamos ler, então, não vou falar aqui todas, mas vamos ler aqui. A arte romana mais expressiva e de maior significação histórica é a pintura? Podemos dizer que não. Não foi só a pintura, foi principalmente a arquitetura e também esculturas. A arte romana foi influenciada pela arte das culturas dominadas pelo Império? Também é positivo, né? Correto. Na arte romana, podemos observar uma grande produção de mosaico? Também havia produção de mosaico. A arquitetura romana é monumental e suntuosa, ou seja, grandiosa? Vamos ver se eu acertei. 2, 3 e 4. Então, a arte romana mais expressiva e de maior significação histórica é a pintura? Então, não é a pintura, né? Não é só a pintura. Então, está correto as questões, as asserções 2, 3 e 4. Questão 2, letra D, está correto. Vamos para a questão 3. Então, estudantes, só uma argumentação aqui em relação à resolução dessas atividades. Nós temos que buscar técnicas também. Sabemos que guardar tudo na mente não é possível. A gente até guarda, fica num cantinho lá. Porém, a gente precisa acessar essas informações. Então, na hora dos exercícios, ajuda muito a acessar as informações que nós absorvemos, né? Absorveu durante a aula, vamos dizer assim. Você aprendeu, você leu, você escutou, você anotou. Então, essas informações ficam lá, num cantinho na mente.
Na hora das atividades, você começa a acessar essas informações. Então, é importante, né, estar atento somente nas acessões daquilo que não é provável, né? É claro que essas questões são produzidas e as que não são corretas, a gente busca induzir ao erro, trazendo palavras ali, afirmando algumas coisas que não é verdadeiro. Então, vocês precisam estar atento àquilo que você conseguiu aprender em relação às características, né? No caso da arte medieval ou arte romana e a arte bizantina, o que você conseguiu identificar das características dessa arte. Então, você busca na memória, tenta lembrar das imagens, tenta buscar como viveram aquela civilização, aquilo que vocês também estudam, né, em história, certo? Então, não é decorar, é buscar assimilar as informações, focar no que é significativo, certo? Naquilo que ajuda você depois a lembrar daquelas informações. Até porque nosso estudo aqui é muito teórico, né? Por mais que tenha atividades práticas, é muito teórico. História da arte é muito teórico. Então, não é fácil assimilar, né, todas as informações. Mas vocês são jovens, inteligentes, vocês conseguem, tá? Eu já esqueço de muitas coisas, né? Não consigo armazenar tudo, não. Então, é assim, buscando as estratégias de estudo que a gente vai conseguir aí ampliar aí nosso universo, né, de conhecimento. Então, vamos para a tela. Vamos para a leitura da questão 3. Então, vamos aqui a uma questão simples, né, de nível simples. Então, vamos à leitura. Os romanos se inspiraram por várias vezes na arquitetura etrusca e grega para desenvolver seus projetos. Também possuíam avançadas técnicas de arquitetura. Qual monumento arquitetônico as festas e jogos duraram 100 dias? Não está difícil, que vocês lembram, nós comentamos, né, sobre esse monumento, no qual morreram, com certeza, mais de 9 mil animais e 2 mil gladiadores e muitas pessoas, né? Esse monumento arquitetônico é o Templo de Zeus, Coliseu, Partenon, Jardim de Versalhes, Templo de Atenas. Então, não estamos falando da arte. Atenas é grego, então nós estamos da cidade grega, então nós estamos falando da arte grega. Nós estamos falando do Jardim de Versalhes, né? Não falamos desse castelo, né? Podemos dizer que é um castelo. Não estamos falando do jardim, né, no castelo de Versalhes. Não estamos falando do Partenon, então é correto, Coliseu, nem o Templo de Zeus. Então vai eliminando aí a resposta improvável que você consegue acertar. Questão 4. São elementos importantes da arte medieval. A arte na Idade Média foi muito influenciada pela religião, pois as pinturas, esculturas e livros eram marcadas pela temática religiosa. Correto. Outra atenção que eu digo a vocês, que eu chamo de vocês, estudantes, sempre leia toda a asserção, não leia só um pedaço não, que daí lá na frente tem algo que exclui a questão, certo? Então, tem que fazer a leitura completa e se possível, 2 vezes. Os vitrais das igrejas traziam cenas bíblicas, pois eram forma didática de evangelizar? Está correto, não? A arte nas igrejas buscava dar a sensação de estar entrando no céu? Também está correto o que nós falamos. A soberania da igreja não interferiu nas artes, apenas na política, cultura, filosofia e guerras? Então, essa palavrinha aqui, ó, negativa, o não interferiu. Nós sabemos que a soberania da igreja interferiu em vários setores da sociedade. Também na arte, né? Então, resposta correta, 1, 2 e 3. 4, incorreta. Parabéns. Questão 4, letra A. Vamos a uma questão no modelo do Enem. Chamo sempre a atenção de vocês, focarem nessas questões, resolverem. Se puderem dar uma olhada nas provas anteriores, vocês podem fazer isso. E treinando. Estudar, gente, é treinar, treinamento, viu?
Então, precisa estar sempre se investindo num tempo para os estudos. Então, vamos a essa questão do Enem sobre arte medieval. Apesar que ele não é muito destacado nas provas do Enem, né? A arte medieval são sempre as vanguardas, a arte contemporânea, que vocês vão aprender ainda. Vamos lá, então. O Império Bizantino alcançou seu apogeu político e cultural durante o governo do imperador Justiniano, que reinou durante 527 a 565. Manteve-se a unidade do império até 1453, quando os turcos, na verdade, quando os turcos tomaram sua capital, Constantinopla. No que se refere à arte bizantina, marque a alternativa correta. A arte bizantina tinha um objetivo de expressar a autoridade absoluta e sagrada do imperador. O imperador, inclusive, era visto como, né, era pintado do lado dos santos, do lado de Jesus, de Maria. Será que ele era, então, sagrado? Lei da frontalidade, uma vez que a postura rígida da personalidade leva ao respeito e veneração. Então, isso não foi comentado durante a aula, porque é uma questão do Enem, então nós não abordamos essa temática. Mas será que a lei da frontalidade, apesar que é um padrão dos egípcios, era utilizado também pela arte bizantina, que era, até comentei na aula, né? Eles quase não pintavam o rosto. Os artistas quase não pintavam o rosto de frente, né? Sempre de perfil. Tudo que podia ser representado na arte era rigoroso e previamente determinado pelo artista. Será que o artista tinha liberdade para determinar ali o que ele iria produzir? A representação de ofícios sugeria tratar-se de personagens sagrados como Cristo, Maria e os apóstolos. Então, vamos à resposta dessa questão. 1, 2 e 4 estão corretas. 1, 2 e 4. Então, 3 não está correto. Então, tudo que podia ser representado na arte era rigoroso e previamente determinado pelo artista? Não, era pelo clero, né? Então, a questão 2, havia sim utilização da lei da frontalidade. Eu não comentei durante a aula, mas os artistas ainda não dominavam a pintura com sombras, né, com expressividade, ainda do rosto das pessoas. Então, havia, sim, utilização da pintura do rosto em perfil. Muito bem. Vamos ver se eu trouxe algum material complementar. Então, essa questão, a resposta é letra D. Questão 5, resposta letra D. Resposta correta. Tem sim um material complementar que é a respeito da Pompeia. Tem um filme. E tem aqui, né, um texto também que foi enviado em PDF sobre curiosidades e histórias da antiga cidade de Pompeia. Então, vocês podem acessar, vocês vão ter, então, ali informações sobre Pompeia. Tem o filme também, não sei se o filme é gratuito, mas vocês podem buscar mais informações sobre Pompeia, sobre a civilização, sobre a arte romana, a arte medieval. É importante, estudantes, que vocês pesquisem mais. Vocês podem também pesquisar em livros, material didático, certo? Também buscar associar a história da arte com o componente de história. Vocês vão conseguir também se apropriar mais sobre a história da arte quando você tem também conhecimento de história, certo? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula e aguardo vocês nas próximas aulas e até lá!